Então, eu quero dar um bom dia a todos, agradecer imensamente todos os que estão aqui para nos ouvir. Esse evento ele foi criado a partir de nossa observação na consultoria do tipo de questionamento, da dúvida e da complexidade que esse tema traz para a gente, né? Então, quando a gente sempre responde pontualmente os nossos clientes, a gente fala muito sobre esse tema no mercado, e a gente entendeu que cabia um bate-papo, uma horinha para a gente falar sobre isso tudo. E por se tratar de um tema bastante denso, com muitas regras e conectado com a ANS e outras regras, e aí a gente fala de código de ética, de conduta, é tanta coisa junto. E a gente pensou, vamos descomplicar essa norma naquilo que a gente puder. E para isso a gente pensou, aqui dentro a gente tem quem sabe falar sobre isso, mas vamos trazer alguém de fora para enriquecer o nosso tema. Então, a gente teve a graça de receber aqui nesse nosso evento de hoje o Tiago Vincoleto, que a gente tem. Obrigada, Tiago, foi um prazer te ter nesse evento, é uma honra recebê-lo aqui. A gente já teve várias atuações como parceiros, você como nosso cliente, a gente teve uma troca muito rica em várias oportunidades. O Tiago é um profissional com mais de 20 anos em atuação no tema, passando por empresas de diversos segmentos e de grande porte, em especial no nosso ramo, em operadoras de saúde de grande porte. E aí a gente quer ver de verdade, né? Dá para descomplicar esse tema? Como é que a gente faz isso? E a gente vai direcionar bastante coisa para você contribuir agora nesse nosso evento. A gente tem a Débora, que é advogada, que faz parte do nosso time de regulação. Então, quando a gente fala de aspectos legais e operacionais, a Débora está aqui para contribuir, para tirar dúvida, para sugerir e para perguntar também. A gente quer sempre aprender cada vez mais. A Ita que abraça todos os temas da consultoria, tanto do aspecto regulatório quanto atuarial, é a gerente da nossa área que produz todas as entregas que a gente oferece para o mercado e para os nossos clientes. Então, eu vou deixá-los falar bastante, quero muito a participação de todos através do chat ou através do meu WhatsApp, que eu vou estar com o celular aqui para ir direcionando os questionamentos. Às vezes no chat fica muito atrapalhado, que a pessoa está assistindo o nosso vídeo. Então, pode me mandar também por WhatsApp. Eu vou direcionando os questionamentos para os três palestrantes. Fiquem à vontade para nos abordar, para questionar, para dar alguma sugestão ou fazer algum comentário pertinente. E a gente vai se falando durante essa uma horinha que a gente vai se dedicar a vocês. Então, para começar esse evento, eu chamo a Ita. Ita, vamos descomplicar esse tema? Vamos deixar as coisas mais fáceis, como a gente tenta fazer em todos os outros assuntos? Vamos lá? Vamos sim. Bom dia, pessoal. Obrigada aí pela audiência de todo mundo, né, pela participação. Espero que a gente consiga aí contribuir um pouquinho mais, né, com o entendimento desse tema. Eu vou começar aqui falando um pouquinho do que é o objetivo que está por trás, de forma bem resumida, né, assim, tentando simplificar já um pouquinho o conceito do para que a ANS colocou isso aí em normativa, assim. Se eu pudesse resumir isso, né, de forma bem simples, eu diria que basicamente é uniformizar conhecimento, alinhar, né, nivelar conhecimento aí dos administradores das operadoras de plano de saúde, para que eles possam tomar decisões mais assertivas, né, mais ágeis e com foco sempre em promover a sustentabilidade desse negócio, né, que é um negócio tão sensível, né? Assim, que tem tanta complexidade, um dinamismo aí de regulamentação, que tem interface aí com pontos mais sociais também, né? Devido à sensibilidade aí do tema saúde. Então, de fato, não é um tema simples, envolve diversos riscos, né? Operar plano de saúde. E é importante que, principalmente, quem está ali na administração desse negócio tenha esse embasamento e essa visão do que são esses riscos e de como tratar para que eles possam conduzir, então, aí o negócio, né? De forma bem resumida aqui para a gente abrir. E antes da gente começar mesmo falando mais profundamente aí sobre
sobre esse escopo dessa regulamentação e desse conceito maior de governança, né, gestão de risco e compliance, eu vou pedir para a Débora falar um pouquinho para a gente, até para a gente ter como um ponto de partida aqui, né, o que é, por que a gente chamou aqui de RN 443, mas ela foi revogada, por que virou 518, o que aconteceu, para já começar descomplicando aqui na questão de que nome a gente vai dar, né, para esse tema, Débora. Então, explica um pouquinho para a gente o que aconteceu aí em relação a essa mudança normativa. Obrigada, Ita. Primeiramente, queria desejar bom dia a todos e já agradecer também, né, a participação aqui conosco. E dando início aqui a essa questão relacionada à alteração normativa, que na verdade foi a publicação da RN 518 que revogou a RN 443, acho que primeiro a gente deve relembrar, acho que deve ser de conhecimento de todos, que a ANS ela promoveu uma série na verdade, revogações normativas, né? Cujo objeto, na verdade, desse projeto era a consolidação e revisão de atos normativos. Alguns que estavam em desuso, questões que eram transitórias. Então, na verdade, esse projeto ele visava trazer mais homogeneidade e melhorar, né, a interpretação dos atos normativos, unificando e adequando, a depender do tema, né, e da matéria. Ou seja, isso não aconteceu só com a RN 443, não foi uma questão, acho que foi algo que, na verdade, foi um movimento muito mais amplo, né, da própria ANS. Quando a gente começa a analisar o texto mesmo da RN 518, isso fica muito claro. Você consegue perceber que não houve nenhuma mudança substancial ou de mérito na aplicação dos conceitos e nas práticas de governança, controles internos e práticas mínimas de gestão de risco. Então, na verdade, não houve, né, nenhuma mudança. Eu só queria, na verdade, antes de falar, né, sobre a alteração de fato, trazer um pouquinho até dessa essência que a Ita muito bem introduziu na fala dela, que, na verdade, assim, o que levou a ANS, né, a normatizar a RN 443 até. Então, na verdade, assim, era um cenário de mudança, né, que pairava, né, porque havia um problema regulatório, né, um problema regulatório que deve ter a atenção de todos, que, na verdade, é o risco de solvência dessas operadoras, né, e de talvez uma descontinuidade na operação de uma operadora, isso porque a gente sabe que algumas operadoras não têm, né, uma capacidade muito alta de se gerir, de fazer essa gestão. Então, assim, diante disso, né, a gente percebe que o conceito da norma, a essência da norma também vai além do que está lá no texto normativo, né? Na verdade, tem uma questão em que a ANS, na verdade, ela estimula, ela incentiva a implementação dessas boas práticas para manter, né, esse serviço de qualidade prestado aos beneficiários. Então, aí, voltando aqui para a questão direta, né, da alteração da norma, a única coisa que a gente conseguiu identificar como alteração de fato tá lá no anexo 4 da própria RN 518, que é o anexo que trata sobre os relatórios mínimos de monitoramento econômico-financeiro. Na verdade, houve uma alteração no cálculo, né, na fórmula de cálculo, onde houve a inclusão das operações de corresponsabilidade cedida, em caso de compartilhamento de rede, enfim. Essa parte mais técnica do cálculo, eu deixo até para a Ita, se for o caso, falar um pouco mais, já que ela tem mais propriedade nessas questões atuárias. Mas, então, e aí, descomplicando, né, o assunto, não houve nenhuma alteração de mérito sobre o entendimento da regulação em si, né, sobre a regulação em saúde suplementar. O que houve, na verdade, foi uma mudança na metodologia de cálculo para fazer melhor, né, para, na verdade, mensurar melhor esse cálculo, que, na verdade, já estava previsto, era algo que já se esperava, né, que isso acontecesse na prática. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês, como, na verdade, para tentar desmistificar, né, e talvez, a partir de agora, a gente já possa começar a internalizar e a chamar a norma pelo número dela, né, de fato, né, que é a 518, porque, de fato, não houve nenhuma alteração. Perfeito, Débora, obrigada. Só complementando aí a questão que você falou dos indicadores, é isso mesmo, né? As operações de corresponsabilidade cedida, que fazem parte dos indicadores do monitoramento econômico financeiro, que foram tratadas aí nessa revisão da norma, mas um ponto bem em detalhe, né? Nada, como você falou, que mude mesmo aí o escopo da norma como um todo. E aí eu queria que o Tiago abrisse aqui para a gente a discussão desse tema, falando, por favor, Tiago, assim, o que é a importância disso para as empresas de modo geral e mais especificamente das operadoras de plano de saúde, né? O que é isso, né? Fazer governança, ser compliance, fazer gestão de risco. Fala para a gente qual que é a real necessidade, né, para uma operadora em fazer isso.
Maravilha. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer também o convite da Prospera, da Funcional, para estarmos aqui todos reunidos e falar nessa norma que mexeu com o mercado de plano de saúde, né? Sem dúvida nenhuma, desde que ele foi regulamentado lá em 2019, no dia 25 de janeiro, até hoje, só se fala em 443, 518, depois, nesse meio termo aí, veio a 572, a LGPD, que embora não seja alvo nosso aqui, mas misturou também um pouquinho desses assuntos, mas tem tudo a ver com a parte aqui de governança de riscos, de compliance, a parte de auditoria interna. Então, e até respondendo, a norma ela está prevendo mesmo ter a perenidade e a sustentabilidade do sistema de saúde, com o objetivo, lá na ponta, de termos empresas mais resilientes e oferecer serviços melhores aos nossos beneficiários. Esse é o grande objetivo. Se imagina você ter ou pago o seu plano de saúde durante anos e uma empresa, por algum motivo, ter quebrado e você não ter mais o seu plano de saúde. Então, o foco principal é olhar lá na frente, tá? A sustentabilidade, perenidade do seu beneficiário. Mas voltando ao tema, olhando na estruturação de governança, da parte de riscos e de compliance e da auditoria interna, elas estão interligadas. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter algo inicial chamado o Toné de Top, né? O apoio inequívoco da alta liderança. Isso é que vai balizar a estruturação e o desenvolvimento desses pilares. Quando você monta essa estrutura, você começa a interligar esse grande quebra-cabeça ou esse xadrez aí, movimentando as peças para você interligar. Então, você começa, na parte de governança, fazer essa interligação entre conselho de administração, os seus acionistas, a diretoria executiva, os principais stakeholders que estão fora, os funcionários, fornecedores. Na gestão de riscos, você tem o risco operacional, o risco estratégico, a Débora vai falar para frente um pouquinho de risco legal, risco operacional, o risco de subscrição. Você começa a ver alguns riscos que são as pedras no caminho que você tem para você atingir os objetivos. E o compliance, que o grande objetivo, através do seu olhando a sua lei anticorrupção, que desde a 12846 de 2013, e o seu decreto 8420, que fala dos requisitos mínimos que você precisa ter para estruturar um bom programa de integridade ou um programa de compliance, que ali você vai implementar algumas políticas, alguns mecanismos para você remediar e coibir algumas ações que podem fugir ao seu código de ética ou os seus normativos, o conjunto de normativos. Então, você vai avaliar terceiros, que é através da due diligence de fornecedores, você vai ter o seu análise de conflito de interesse entre os seus, não somente colaboradores, mas também aos demais stakeholders. Você tem um canal de denúncia que é independente, que hoje também tem uma lei específica, que é aqui a Lei Anticorrupção, que prega como implementar o canal de denúncia e fazer essas remediações, e você tem a auditoria interna. Auditoria interna que você pode ter ou terceirizada ou interna, dependendo da estrutura que você queira montar dentro do seu plano de saúde ou do seu sistema de saúde que você esteja integrado, para você acabar fazendo as análises dessas caixinhas que nós comentamos. Mas, sem dúvida, se você colocar num rollout, você vai ter a governança em cima, você vai ter mapear os seus processos para você entender como é que está disposto e como é que está estruturado todos os processos dentro da sua companhia, olhar os seus controles internos, ver se eles estão adequados ou não, aí você chega nos seus riscos operacionais e estratégicos. Compliance vai tecer as políticas e os normativos. E, por fim, a terceira linha de defesa, a parte da auditoria interna.
Perfeito. E pensando assim, você falou um pouquinho ali, você começou sua fala falando da estrutura, né? Pensando na operadora que ainda não tem necessariamente uma área de risco, ainda não estruturou isso, né? E a gente está falando aqui de algumas... claro que isso aí é uma prática que vai bem além, né, do que a regulação exige, mas pensando aqui especificamente no contexto da norma, da exigência da ANS e das práticas mínimas que já vão ter que ser adotadas, né, a partir do ano que vem, como que você entende, assim, que área, ou que perfil, que profissional dentro da operadora que está mais apto ou que deveria encabeçar, assim, esse movimento? Como que isso acontece? Quais são as principais dificuldades para estruturar isso, para começar a fazer esse movimento acontecer dentro da operadora? E é um movimento multidisciplinar dentro das companhias. Como eu disse no início, se o conselho de administração, que representa os interesses dos acionistas, não seguir a linha, o túnel de top, esse apoio inequívoco, você não estrutura nada. Então tem que partir dali, a vontade, porque você imagina um profissional, um analista olhar que seu executivo ou o seu board está fazendo algo que não é adequado dentro da sua companhia. Ou seja, isso daí já fere qualquer princípio dentro de uma estruturação. Agora, primeiro ponto é o túnel de top. Eu montaria uma equipe multidisciplinar, contando a equipe de regulação, os atuários, que é importante nessa parte de precificação, entender o cenário econômico, financeiro que nós estamos passando, taxa de juros, etc. Pegaria os advogados, porque tem que entender essa parte societária, essa parte, inclusive tributária, dependendo do que você for montar, e você colocar dentro de um departamento específico. Algumas empresas têm, dentro da sua qualidade, a área de processos. Na minha vivência, nós tínhamos uma área independente, onde nós tínhamos toda o GRC estruturado como segunda linha, e uma terceira linha, que é a auditoria interna, fazendo os seus trabalhos independente e reportando para o conselho de administração. É importante citar também eu vou voltar na importância do atuário, porque eu sou atuário de formação, assim como vocês, e aqui no público aqui a gente acredita que tenha bastante atuário também. A importância desse profissional que ele olha não somente os riscos, a probabilidade, ele tem que entender também dessa questão econômica que está se passando, a localidade geográfica que a sua empresa está atuando, ou seja, ele tem que ter um cerne de conhecimento e juntar ali para você colocar. Então, é uma peça fundamental contar também com esse apoio. Se você não tiver um apoio interno, um atuário interno, contar com uma equipe terceira para ajudar a estruturar. Legal, e a gente está aqui, inclusive, para isso, né, com consultoria. Excelente. Que bom. Eu acho que a gente poderia, então, agora começar a falar de forma mais específica, né, dos riscos, especialmente claro que a gente vai falar mais aqui, assim, sobre a questão do que são essas práticas dentro do conceito de risco legal e operacional e risco de subscrição, até porque são os riscos onde a gente tem mais expertise, né, aqui enquanto consultoria, pelo menos. Então, eu vou pedir para a Débora apresentar para a gente, assim, o que são esses pontos que precisam ser observados, né, dentro do risco legal e operacional, e mais do que isso, assim, não só o que é exigido, né, o que tem que ser tratado dentro da operadora dentro desse risco, mas também para que serve, né, no final, de forma prática, como que a operadora vai usar, né, para que ela pode usar todo esse aprendizado e todo esse conhecimento que vai obter a partir dessa prática mínima aí, de gestão de risco legal e operacional. Débora, fala um pouquinho para a gente, por favor. Perfeito, Ita. Então, na verdade, antes de começar a falar, né, na prática mesmo sobre a gestão de risco legal e operacional, acho que a gente já falou isso mais uma vez aqui, mas eu vou só reforçar o quanto que é importante, né, uma operadora ter uma boa gestão, né, ter uma gestão adequada, ter uma gestão que tenha um cuidado, de fato, né, na prestação de serviço. Até porque, como a gente já falou, essa prestação de serviço é muito sensível, porque ela afeta, na verdade, a operadora ela presta um serviço muito sensível, né, que afeta diretamente a assistência à saúde dos beneficiários, das pessoas. Então, acho que essas práticas, dessas boas práticas, essa gestão de risco, na verdade, ela vai buscar aperfeiçoar e melhorar
né, a conduta das operadoras, a operação das operadoras, né? Então, acho que é importante a gente ter isso em mente de uma forma geral, global, né? Perdão, global. E aí, entrando nessa parte mais prática, né, no que se refere à gestão de risco legal e operacional, com base aí no que está disposto na RN 518, o que eu achei interessante trazer aqui, né, de informação que eu considero relevante, é que o próprio anexo 1, né, que é o anexo que trata das práticas mínimas de controle de gestão de risco para as operadoras, já estabelece, né, quais seriam, né, os requisitos mínimos, né, de práticas que podem ser adotadas pelas operadoras. E aí o que eu acho que é interessante destacar é que essas práticas, né, de gestão de risco, elas vão possibilitar que a operadora faça uma análise, uma avaliação de forma mais preventiva, né, a mitigar eventual risco financeiro, econômico e até disposição, né, da imagem da operadora. E como a gente também consegue identificar lá no anexo, né, porque, como eu disse lá no início, né, a norma é bem conceitual, então é uma receitazinha de bolo que você precisa seguir, né, para aplicar a norma de fato. A operadora ela vai ter a obrigatoriedade de realizar uma avaliação, uma verificação, pelo menos anualmente. Só que o que eu acho que o mais interessante é que, na verdade, por mais que seja uma necessidade anual de fazer essa verificação, é uma prática que deve estar internalizada na operação da operadora, né? Acho que tem que ser um trabalho diário, contínuo, na verdade, tem que ser construída uma cultura, né? Embora a norma ela seja recente, as organizações, as operadoras, né, tem que ter uma governança corporativa. E não necessariamente precisa ser uma governança corporativa muito complexa, né? Eu acho que a norma traz isso de forma muito simples, então não há necessidade de ter essa complexidade. Então, é importante que isso tudo fique muito claro para todo mundo, para quem está começando. Então, eu achei importante fazer primeiro essa introdução, mas quando a gente começar a esmiuçar mais, né, os requisitos, né, no que se refere à gestão de risco legal e operacional, vou começar até falando um pouquinho para vocês sobre essa questão da gestão de risco em processos judiciais, né? A norma ela já tem lá, né, o que a ANS entende como conveniente que é para fazer esse tipo de análise. Então, na verdade, a operadora deve fazer um acompanhamento de quantitativos, né, de processos judiciais não ganho, fazendo com estudos estatísticos relacionados aos objetos, né, das demandas, ou seja, os temas das demandas. É de que forma que isso acontece na prática, né? É importante que quando a operadora faça esse controle, tenha um sistema, né, sistematize o controle desses processos, que ela utilize de fato os objetos e as demandas de acordo com as classificações da própria ANS, para poder facilitar, né, que faça essa análise de verificação de forma mais objetiva, também fazendo as provisões, né, os prognósticos, de acordo com a classificação do risco, a exposição da operadora, né, classificando se aquele prejuízo financeiro ele tem um risco muito provável, possível, remoto. Acho que com isso a operadora consegue, né, ter, né, uma previsão, né, dar um pouco de previsibilidade, e aí a tomada de decisão dos administradores, né, dessa autodireção, ela vai ser feita com base em fatos, né, com previsibilidade, não no escuro. Acho que isso é muito importante. Até porque, né, quando a gente fala de processo judicial, a gente sabe que muitas vezes o ajuizamento de ação ele vai além, né, da operadora estar atuando de acordo exatamente, estritamente de acordo com as normas de regulação. A gente teve um ganho muito grande, né, que acho que todo mundo teve acesso, que foi a decisão do STJ, né, decidindo pela taxatividade da norma, até porque acho que isso era um ponto muito sensível, mas a gente sabe que ainda vão permanecer muitos ajuizamentos judiciais, né? Então, é importante que faça-se esse estudo, né, em relação às demandas judiciais. E aí também, né, e ainda em demanda judicial, é importante que tenha o acompanhamento das demandas que já tem um objeto que é uma jurisprudência desfavorável para a operadora, ou seja, não tem chance de êxito. Então, aquele valor de causa envolvido, ele já tem que estar mapeado, né, na estrutura financeira da operadora, porque provavelmente aquilo ali vai ocasionar uma perda financeira para a operadora. Então, assim, eu entendi por bem a gente falar um pouco sobre essa parte judicial em forma apartada, porque eu, na verdade, eu tenho uma visão, né, quando a gente pensa nos outros requisitos que estão lá no anexo 1 da RN 518, quando a gente está falando de demandas recorrentes de NIP, né, que é a notificação de intermediação preliminar, os processos administrativos e sancionadores da ANS, o PAS, né, as demandas de ouvidoria, que também precisa ser feito o acompanhamento através do REA, que é o relatório estatístico analítico das ouvidorias das operadoras, né?
e também, né, os indicadores divulgados pela ANS. Quando a gente analisa esse grupo, eu penso que tem um ponto muito comum a todas essas questões, que nada mais é que a comunicação. Porque eu entendo que tudo isso começa, né, pela comunicação, pelos canais de comunicação da operadora. Então, se você entende que teu canal de comunicação, ele passa, né, transparência, confiabilidade, ele repassa as informações de acordo com as normativas vigentes. Obviamente, a gente sabe que isso não impede o beneficiário de ajuizar uma ação, né? E tampouco dele interpor uma demanda na ANS, até porque a interposição das demandas na ANS, elas são feitas de forma muito ágil, fácil, pelo site 0800, pelo site, pelos núcleos, então é muito fácil o acesso. Então, a simples inconformidade do beneficiário pode gerar uma reclamação. Só que vocês não concordam comigo que quanto mais fluida for essa informação, quanto mais os colaboradores forem capacitados e tiverem uma abordagem mais técnica e fundamentada, acho que o poder de convencimento ele vai contribuir, né, de forma positiva. Então, eu acho que esses pontos eles estão todos correlacionados e de que forma, né, que a operadora consegue, né, fazer isso, né, assim, pelo que eu posso observar, né, a gente, como a Aita mesmo disse, a gente tem a gente presta esse serviço, né, de apoio, de avaliação, de gestão de risco. Eu fico mais focada nessa parte legal operacional. O que consigo visualizar é que o que eu consigo, na verdade, dar como sugestão para as operadoras é que sempre revisitem, né, os seus processos internos, esses processos internos, esses fluxos de negativa de cobertura, que a gente sabe que negativa de cobertura é um ponto muito sensível, cumprimento de prazos máximos da RN 259, isso tudo deve ser observado, né, com muita clareza. Então, capacitar melhor os colaboradores, criar, né, comitês, até como o Thiago mesmo falou, né, vindo pelo esse viés multidisciplinar, criar um comitê formado por uma auditoria médica, com o jurídico, com uma regulação em si, tendo também o pessoal da área comercial envolvida, para poder todo mundo pensar junto, né? Acho que todo mundo tem uma visão, né, da operação, então juntos acho que pode chegar, né, a um caminho que vai ter ganho, né, para a operadora. E aí, quando a gente fala, né, sobre essas demandas, né, administrativas, demandas da ANS, o que eu noto é que, às vezes, a importância da tratativa da NIP, por exemplo, talvez não tenha tanta visibilidade em algumas operadoras, né? Algumas operadoras não têm, né, um setor específico, com profissionais capacitados, com um nível de conhecimento regulatório, né, da regulação propriamente dita, né, para dar esse apoio, né, na tratativa. Então, que é algo que eu considero muito importante. E outro ponto que eu acho relevante é que, muitas vezes, quem trabalha dentro da operadora, né, eu venho do mercado, a gente já vi muita coisa acontecer, tem muita dificuldade internamente de fazer essa tratativa da NIP dar certo. E por que eu estou chamando a atenção disso, né? Acho que as consequências da NIP, elas são muito severas para a operadora. Isso vai desde as penalidades, porque a NIP é uma fase pré-processual, isso pode gerar a abertura de um processo administrativo sancionador. As penalidades estão lá na RN 489, né, que também foi objeto de uma alteração da ANS recente, que era a antiga RN 124. Então, a operadora ela pode sofrer uma sanção, uma advertência, o pagamento de uma multa, até mesmo a suspensão do exercício do cargo dos administradores, a depender da natureza da infração. E aí, falando de natureza de infração, a gente dá destaque a infrações que têm natureza coletiva, né, que impactam, que expõem um número maior de beneficiários, né, que estão vinculados àquela infração, ou seja, a multa pode ser potencializada, então tem esse risco financeiro muito grande. E mais, né? Quando a gente observa os índices divulgados pela ANS, aí eu trago aqui, posso citar aqui como exemplo, o IAP, que é o Índice de Abertura de Processo, ele é baseado na NIP, o PFA, que é o percentual de finalização assistencial, né? Ou seja, são demandas que envolvem questões de cobertura assistencial, o próprio índice geral de reclamações, né? Que é construído, que é feito, né? De acordo com o número de reclamações, né? A ANS faz uma extração, né, trimestral, e a contagem, na verdade, é a cada 10 mil beneficiários, enfim. Mas com isso tudo, né, cada vez mais a divulgação desses dados é muito ampla. Então, a operadora que não estiver muito bem colocada no mercado, ela vai sofrer comparações, entendeu? Isso vai impactar negativamente na sua operação. E aí, quando a gente pensa que a operadora não está bem com esses indicadores,
ou seja, a governança talvez dela não esteja, né, sendo feita, as políticas internas de compliance, enfim, como muito bem o Thiago já colocou, talvez não estejam muito bem estruturadas. E aí isso pode impactar, né, até na ausência de incentivos e de investimentos, na verdade, né, dentro dessa operadora, impactando até no comercial, né? Acho que quando o beneficiário vai contratar um plano, a transparência está lá, né? Então, o próprio beneficiário, quando ele vai contratar um plano, ele pode consultar e vai verificar qual é a classificação da operadora, vai verificar o IDSS, que é composto de uma série de fatores, então, e ele vai optar por uma outra operadora. Então, quando ele estiver fazendo esse juízo de valor, por mais que ele seja talvez um potencial cliente leigo, ele vai no que é objetivo, e o que é objetivo é o que está sendo divulgado aí para todos. E aí, eu acho que também, assim, sem querer me estender muito, falando um pouquinho sobre essa questão de dar a transparência e dar a visibilidade e chegar até o administrador, né, da operadora, da alta direção. Por que eu estou falando isso? Assim, se você para pensar que o objetivo, uma das principais finalidades da RN 518 é uniformizar entendimento, levar, né, o conhecimento para a alta administração, para os administradores, objetivando que eles tomem decisões acertadas, enfim, baseadas em fatos, em previsão, né, de risco, enfim. Você também pode pensar que a norma também estabelece que a responsabilidade de implementar essas práticas de governança, de controles internos, de práticas mínimas de gestão de risco, também é dos administradores. Então, não seria óbvio que essas informações cheguem a eles, assim, a importância da tratativa da NIP, por exemplo, chegue, né, até essa alta administração. A gente sabe que é um trabalho que tem que ser feito dia após dia, né, de forma cultural, com muita transparência, mas, assim, eles são os principais afetados também, né? Até, como eu já disse, as penalidades podem gerar suspensão do exercício do cargo. Então, acho que são questões, assim, muito relevantes e que precisam ter esse cuidado. Quando a gente fala de melhorias também, fluxos de comunicação interno, assim, é importante a gente entender que tudo isso, né, gira em torno lá no primeiro atendimento, né? Muitas vezes o beneficiário ele já tentou o acesso à operadora, ele já tentou entrar em contato. Às vezes ele não se convenceu, ou então, porventura, talvez ele não tenha tido retorno dentro do prazo que ele esperava. Então, acho que tudo isso está correlacionado. Então, veja bem, as consequências de um atendimento que não tenha tanta qualidade, começa no atendimento, que pode gerar um impacto financeiro, pode gerar um impacto na imagem da operadora. Então, assim, as consequências elas vão muito além do que se pode imaginar. E aí, para finalizar, né, um pouquinho só reforçando, o que a gente consegue observar é que quanto mais a operadora ela faz esse controle interno dela de forma estruturada, utilizando mecanismos de estatística, de levantamento de dados, de forma mais controlada, respeitando, né, de fato, as normativas da ANS, fica mais fácil a gente fazer uma avaliação de risco, né? Identificar quais são as causas raízes dos problemas, quais são os temas mais ofensores. Por exemplo, se a gente identifica que a operadora está com um número muito grande de demandas relacionadas à rede de atendimento, a operadora ela pode, né, criar um plano de ação para melhorar a contratualização desses prestadores, né, incentivar melhor e melhorar, na verdade, né, a rede prestadora dela, né, de forma a ter um serviço que atenda de forma suficiente à carteira. Então, isso só é um exemplo, mas, na verdade, esse trabalho ele deve ser internalizado pelas operadoras, as práticas de gestão de risco. Não é só, né, a obrigatoriedade do envio a partir do primeiro trimestre de 2023 dessas informações obrigatórias, né? Então, eu deixo até aqui, abro até, me estendendo até mais um pouquinho, a gente sabe que a obrigatoriedade é para operadoras de médio e grande porte, né? Mas é importante que essas práticas estejam internalizadas em todo o mercado, né? Para garantir um serviço de qualidade, a continuidade e a manutenção de um serviço de qualidade dentro das operadoras. Eu não sei se eu me estendi demais, mas eram mais ou menos esses os pontos que, na verdade, eu quis trazer um pouco mais a prática, né? Que eu acho que é importante ter essa visão da prática, porque o cumprimento da norma, a gente é conceitual, a gente lê e a gente tem esse acesso, né? É muito fácil o acesso. Então, a prática, é importante a gente trazer, né? A prática, de forma a descomplicar mesmo, né? O entendimento. E aí, agora, né? Eu acho que seria interessante você trazer também, né? A tua visão da gestão de risco de subscrição, né? Já que a gente também, né, dá esse apoio aos nossos clientes. E caso alguém tenha alguma pergunta, eu fico à vontade também. Fiquem à vontade, na verdade. Obrigada.
Eu tenho só uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp, aí eu vou direcionar para a Ita e para o Tiago. Tá A bom. Fernanda, que é gestora de GRC da Paz, obrigada por participar, Fernanda. Ela perguntou se a gente tem algum indicador ou algum lugar para a gente consultar a visibilidade do número de operadoras que já estão, né? Então, acho que Tiago, que está no mercado, e Ita, que conhece bem a nossa carteira de clientes, a gente sabe que não existe uma publicação, né, do número de operadoras, mas a Débora colocou agora que a obrigatoriedade são para operadoras de grande porte, mas vocês têm, assim, um cheirinho só para dar para a Fernanda, para que ela saiba como tem sido o movimento do mercado em relação à adoção, né, da gestão de risco nas operadoras? Bom, na verdade, não tem onde consultar de forma oficial, né, esse número. O que a gente percebe, né, assim, pela nossa vivência, não só aqui com a nossa carteira de clientes, mas também do que a gente tem acompanhado no mercado, é que as operadoras ainda não estão 100% estruturadas, né, estão em processo. Então, o que eu poderia dizer é assim, que ainda tem muita gente caminhando para conseguir atender às práticas mínimas, né? Então, assim, eu não sei se tem, de repente, alguma operadora até que está aqui participando com a gente e está pensando assim, nossa, só eu que não fiz nada ainda, né? Não, na verdade, acho que tem gente ainda que tá se encaminhando, e a nossa intenção até com esse evento é mostrar, assim, que dá para começar de forma simples e depois você vai tornando o processo mais robusto, né? Criando as políticas ali internas, então, assim, é dar os primeiros passos, né? A prática mínima, né? Assim, a ANS, ela, como ela faz em vários outros temas, ela puxa, né? Assim, ela vai puxando para que as operadoras deem o primeiro passo, aquelas que já não deram de forma autônoma, né? Por outras, entendendo a necessidade ali do contexto do negócio, para que elas façam de forma obrigatória, que elas comecem por algum caminho, né? E acho que é isso que as práticas mínimas querem dizer, né? Mas de fato um número Avançadas, oficial Rita, a não. gente tem algum de práticas avançadas, já colocou assim, já temos a dificuldade, né, das práticas mínimas, né? Por isso que a gente está aqui para descomplicar. De práticas avançadas, você e Thiago têm algum conhecimento, só para a gente conseguir dar uma luz, né, de por onde começar. Eu acho que a gente falou assim, acho que vamos começar pelo começo, né, que são as práticas mínimas, e práticas Sim, avançadas a gente tem pouco conhecimento de operadoras que já adotaram, né? com certeza. Na verdade, integralmente, acho que nenhuma que eu conheça, pelo É, menos. não, o mercado inteiro tá se mexendo, Lenisa, mas práticas avançadas, até onde a gente discutiu em alguns fóruns, eram poucas as operadoras que tinham práticas avançadas. Isso vai depender também do tamanho e da estrutura, da robustez que você vai precisar montar, mas sem dúvida nenhuma o mercado inteiro tá se mexendo para montar a estrutura mínima. Não tenha um indicador, não tem um acompanhamento ainda. Acredito que a INS deva até sair com esse indicador, mas eu gostaria, essa pergunta foi excelente, e eu gostaria de complementar o que a Débora trouxe para a gente, que a estruturação vai além da norma, né? Mexe com cultura, mexe com muita comunicação, com muito treinamento, com assertividade nos seus processos. E por que eu falo que vai além da norma? É a gente fazer o que é o correto, é fazer a transparência nas informações para o mercado. Tá? Às vezes a gente acha, vou dar essa informação para o mercado, eu tenho a concorrência. Não, mas você pode dar a informação correta para os seus investidores e para o mercado, como é que está a situação, e se beneficiar. Porque você, com um balanço publicado, tendo um portal de governança ou tendo uma estrutura onde você mostre como é que está sendo o seu processo de implementação, a tua empresa passa até a valer mais. Você Uhum. passa a ter melhores condições no mercado em termos de financiamento, trazer novos investidores, ser mais pujante e ter essa empresa resiliente, né? Então, isso que é importante, ter essas práticas, sejam elas mínimas ou avançadas, mas que se iniciem. Não precisa montar uma estrutura com um exército de gente para fazer. Você começa a se mexer, a estruturar e traduzir nessa equipe multidisciplinar
como é que deveria ser feito, e você tem esses apoios, tá? Hoje, mesmo no IBGC, onde a gente discute a questão de governança corporativa, tem estruturas que têm 3, 4 pessoas, mas tem estruturas muito avançadas de empresas de bilhões de reais que têm 40 pessoas. Isso daqui não é o alvo, mas é iniciar. O que a ANS está pregando é essa transparência dessas informações, é a responsabilidade, né, corporativa. E a Débora tocou muito bem no ponto que os conselheiros têm responsabilidade fiduciária das decisões que eles tomam. E esse ciclo não acaba com a implementação. Você implementou, você não coloca um muro lá, um Chinese Wall, e você fala o seguinte: implementei, agora eu não faço mais nada. Não, eu implementei e você tem que fazer o seu ciclo de continuidade e o seu ciclo de melhorias. Então, você implementa e você vai fazer essa pedra andar, esse xadrez a se comunicar, a ser ágil. E você começa a fazer as melhorias em políticas, em estrutura, no organograma, em sentido. A parte de risco, só tocando no ponto, no risco estratégico, quem aprova os riscos estratégicos, após você fazer as suas entrevistas e você ter mapeado todos esses riscos da sua companhia, é o Conselho de Administração, ou seja, eles sabem, aqui eu estou puxando um gancho da NIP que a Débora falou. Sim, eles têm que ter o conhecimento de como é que está o andamento de todos os processos administrativos e de todas as NIPs da empresa, porque eu posso ter uma repercussão, eu posso ter divulgado no site da ANS que algum plano meu esteja bloqueado e eu não posso vender. Isso vai me trazer o quê? Um risco reputacional. Então, isso vai direto na veia dos administradores. Isso daí é risco de reputação latente. Perfeito, perfeito. Ita, vou direcionar para vocês, tem algumas perguntas pipocando aqui no chat. Então, a primeira, que vai ser bem fácil de você responder, é sobre operadores de pequeno porte que desejam solicitar a redução de fatores de capital regulatório, se precisa cumprir as práticas mínimas. E, na sequência, já peço que responda também sobre a obrigatoriedade de atendimento da norma por porte operadora, se diferencia a norma por porte de operadora. Você pode responder essas duas questões, e aí depois eu já faço outras que estão aparecendo aqui. Então, para as operadoras de pequeno porte, para elas se beneficiarem com a redução dos fatores de cálculo, né, do capital baseado em riscos, elas precisam ter as práticas mínimas. Então, mesmo que elas não estejam obrigadas, se elas quiserem fazer jus a esse direito e usar os fatores reduzidos, né, de cálculo, elas precisam sim cumprir as práticas mínimas, né, submeter o relatório de auditoria para a ANS. E essa outra pergunta é se tem diferença de exigência em relação ao porte, né? Isso. Aí a diferença é exatamente essa, sobre quem é obrigada a fazer e quem não é. E, consequentemente, assim, pensando em capital regulatório, o nível de operação que ela tem é refletido também no nível de exigência de capital regulatório que ela tem por meio dos critérios de cálculo, né? Uma forma mais indireta de diferenciar, assim, os portes. Mas, de forma objetiva mesmo, entendo que só em relação a essa questão da obrigatoriedade ou não, né? De submeter ali, enfim, PPA e tudo mais. Tá bom? Perfeito. A gente tem outras perguntas aqui, como, por exemplo, exemplificar como seria evidenciada. Acho que a dúvida é de como cumprir, né? Qual é o dado que eu uso para evidenciar? Aqui a gente está falando do item 3.3A e B do anexo 1. Então, aquilo que a gente não conseguir responder agora, porque tem perguntas muito específicas, eu vou responder isso depois formalmente para vocês por e-mail, se a gente conseguir até o final do nosso bate-papo aqui, a gente vai trazer isso para você. Tem duas perguntas direcionadas a Débora. A Ita vai falar um pouquinho agora sobre risco de subscrição, e aí depois a gente direciona para a Débora esses dois questionamentos, pode ser? Podemos combinar assim? Por mim tá ótimo. Aí depois alguém vai me ajudando a lembrar qual que é esse item que foi citado, que eu não tô com ele na cabeça aqui agora. Mas, assim, então, para a gente não perder também a oportunidade aqui da nossa audiência, para explorar um pouco mais também a questão do risco de subscrição, né? Eu vou falar de forma bem objetiva, mas eu enxergo dentro dessas exigências no contexto do risco de subscrição e dentro do contato que a gente já tem tido com as operadoras, desde o início, né, de vigência
não de vigência, né, mas desde que a norma foi publicada. A gente gosta de tangibilizar, né, de criar referência, criar marcos, entender o que realmente isso quer dizer. E aí eu enxerguei aqui junto com o time que a gente tem 4 grandes marcos, né, dentro desse risco de subscrição, que é onde de fato o atuário tem uma atuação mais expressiva, até por questões de exigência regulatória também no processo, né, embora ele pode estar inserido, né, em todo o contexto de gestão de risco, mas especificamente no risco de subscrição. Eu entendo que a gente pode destacar 4 momentos mais marcantes aí no ciclo de monitoramento, né, do risco, que começaria então ali com a questão da nota técnica de registro de produto, com a definição dos produtos que a operadora vai oferecer ali no seu portfólio, né? Então, assim, é entender se primeiro, os critérios que estão definidos, que estão colocados ali para fundamentar o preço de referência daquele produto registrado numa nota técnica, eles refletem a realidade da operadora, né? Refletem a expectativa de utilização que vai ter, a expectativa do valor de remuneração que a operadora vai ter com seus prestadores, todas as regras de comercialização também, então, do ponto de vista do impacto financeiro que aquilo vai trazer para a operadora, estão refletidos nas taxas que estão também na nota técnica, a parte do custo administrativo, dos tributos, de todos os outros custos que não são assistenciais, estão bem refletidos ali nos parâmetros também da nota técnica, né? Então, é fazer uma adequada precificação, né? Primeiramente, não só para cumprir a regra, mas que esse preço, de fato, seja um preço sustentável. E também, um ponto bem sensível aí dessa questão da nota técnica é o fato de que, embora não tenha uma exigência legal de se atualizar todo ano uma nota técnica, existe um conflito, obviamente, comercial, né, entre o comercial e as áreas ali que estão olhando mais para o resultado, para o financeiro, que é claro que toda operadora está inserida, né, num cenário de competitividade. Então, é importante também o atuário ter esse equilíbrio e ter esse atuar aí dentro do contexto da subscrição, não só o atuário, mas todas as pessoas envolvidas mais diretamente com esse risco, para equilibrar entre aquilo que é adequado tecnicamente, mas também que não compromete a competitividade da operadora, né? Então, é achar um ponto ali ideal, com base na técnica, de um preço e de uma regularidade e atualização de preço que mantenha a operadora de forma sustentável, com seus resultados sustentáveis, porém que também não seja tão restritivo do ponto de vista comercial. Então, esse é o maior desafio ali, né, na hora de compor o preço dos produtos. E depois, num segundo momento aí desse ciclo, seria a venda propriamente dita, né? Essa venda está sendo feita dentro dos critérios de preço que foram definidos ali para o produto, porque a nota técnica representa uma referência de preço para os produtos. Mas e na prática? A operadora monitora de que forma se esse preço é o que está sendo praticado, né, pelos times comerciais. É importante checar isso também, né? Esse processo não pode ficar tão solto. Muitas vezes, porque também, assim, nem sempre a remuneração comercial está atrelada ao desempenho econômico dos produtos, que é um outro ponto também que a ANS provoca as operadoras a checarem dentro desse contexto do risco de subscrição, porque existe ali um conflito de interesse, né? Se existe um estímulo financeiro para venda, simplesmente, independente do resultado que essa carteira traga, de repente, ali o time, né, que é responsável por venda, seja interno ou externo, está só focado em colocar contratos para dentro da operadora, mas não está preocupado necessariamente com a saúde financeira desses contratos. Então, atrelar desempenho do contrato à remuneração comercial é um ponto super importante também a ser pensado. E mais do que isso, ter esse olhar de controle mesmo, pontos de checagem que garantam que a venda está sendo feita dentro do preço recomendado, né? Então, é importante ter amarras também para fazer essas checagens. Aí eu já direciono para um terceiro marco, grande marco ali do ciclo de subscrição, que está mais relacionado a já o reajuste, né? Então, quer dizer, foi estabelecido um preço de venda, uma referência, depois teve o processo de venda mesmo, né, ali que aconteceu, toda uma negociação em relação ao comissionamento também, importante que isso esteja bem registrado, e depois do ciclo ali de um ano do contrato, a operadora tem aquele momento de checar a questão da necessidade de reajuste. Então, ela tem uma visão ali por contrato
se aquele, obviamente que quando a gente pensa em plano de saúde e o preço ali previsto na nota técnica é uma referência média, né, geral para vender. Você não conhece, a operadora não conhece exatamente o risco de cada contrato antes dele ser um contratante. Mas já no momento do reajuste, não. É a hora de fazer esse que a gente fala que é reprecificar, né, de fazer, de aparar isso. Então, aqueles contratos que têm um perfil de utilização muito diferente, muito superior ao que foi previsto ali no momento de precificar, né, podem indicar ali uma necessidade maior de reajuste, outros menos, e vai ajustando isso. E o que é importante? Que a operadora tenha essa política clara, assim, do que deve orientar esse processo de reajuste, quais são os limites, as margens de negociação, para que seja, de fato, um processo realizado de forma transparente e isenta por quem conduz o processo, né? Então, e é um ponto também de checar, por exemplo, a norma cita de olhar ali a periodicidade com que o contrato em que o contrato ficou deficitário. Será que esse contrato ficou deficitário ali por um ciclo de 3 anos? O que aconteceu? Tem algum interesse ali, de repente, pessoal de quem conduz o processo, né, naquele contrato? Por que ele não foi tratado? De fato, que aquele contrato representa? Então, ter clareza do que são esses marcos, o que precisa ser checado, pensando em reajuste também, qual que é o resultado final global que a operadora espera, né, em relação às suas receitas, para ela saber se ela for mais flexível com o reajuste do contrato A, que impacto isso traz para o resultado final que ela precisa ter ali na correção dos seus contratos. Enfim, ter visão também de outros indicadores, não é só sinistralidade. Sinistralidade, uma referência, né, percentual super importante. Digamos que ela é a primeira referência. Mas e a margem de contribuição que esses contratos trazem, né? Às vezes, 30% de 100 que me sobra num contrato é muito menor do que 15% de margem que me sobra num contrato muito maior. Então, eu tenho que ter um olhar diferente para isso, né? Se eu estiver pensando também, por exemplo, em cooperativa médica, além do próprio resultado que o contrato traz, um contrato gera também trabalho médico. Então, assim, entender tudo que está por trás, né? Ter mais referências ali técnicas. E às vezes a gente recebe pergunta assim, existe uma política pronta? Né? Enfim, onde está essa política? É no dia a dia mesmo, entender assim, cada pedacinho do processo, o que deve conduzir, o que deve nortear a decisão em relação àquele processo. É assim que se começa, né, a construir a política. Pode faltar um tanto de coisa no início? Pode, mas coloca o principal, né, que você vai garantir ali as questões né, de elegibilidade, o cumprimento da carência, que não vai ter, né, o para que serve a carência. Vai entendendo pedacinho por pedacinho, né, e estabelecendo regras mínimas. E aí, à medida que vai rodando assim, o processo, você vai entendendo onde que você precisa melhorar. Né? Então, não precisa começar nada tão robusto e difícil de entender. O importante é que quem toma a decisão em cada etapa desse processo tem uma base para tomar uma decisão assertiva de forma mais isenta. Né? E aí, como um quarto marco aí desse processo Aliás, antes ainda em relação ao reajuste, lembrar também que tem que ter outros pontos de checagem, né? Porque uma coisa é calcular o reajuste, outra coisa é negociar, outra coisa é medir se aquilo que foi se aquilo que foi calculado de fato foi implementado, né? Então precisa ter também esse ponto de checagem, né? É importante também olhar, né, o processo e depois medir se ele foi feito de forma mais adequada. E por último, ali pensando assim, né, num ciclo, é olhar de fato o resultado, né? Tanto do ponto de vista do reajuste, qual que foi o percentual global ali que a operadora atingiu, versus quanto que foi a variação de custo dessa operadora no mesmo período, para ver se tá coerente dentro daquilo que era, né, a meta e aquilo que a operadora precisava alcançar para ela gerar um resultado positivo. E se tudo isso estiver funcionando bem, todos esses marcos que a gente falou, a expectativa é que essa operadora tenha um resultado que seja suficiente para compor seu capital e fazer frente às regras de capital, né, mínimo exigido pela ANS, de capital regulatório, que ela tenha valores suficientes para manter seus ativos garantidores em relação às provisões contábeis que ela precisa ter, provisões técnicas. Então, assim, digamos que aí já é o fechamento, né? Já é medir o resultado de tudo, se funcionou bem ou não funcionou. E se não funcionou, voltar e ajustar tudo de novo, né? Como acho que o Tiago, a Débora também falaram, é um ciclo, né? Você vai
você vai apurando, assim, eu falei como se fosse um momento só, mas na verdade tem contratos sendo trabalhados o tempo todo, as provisões estão sendo medidas o tempo todo, então é manter esses pontos de alerta, né? E checagem para ir ajustando a rota aí na medida que vai percebendo, assim. Acho que pensando no risco de subscrição seriam os pontos mais relevantes, assim, que eu enxergo. Perfeito. Eu tenho perguntas que coincidiram aqui no WhatsApp e também aí no chat, que é sobre a punição das operadoras que não conseguirem cumprir na íntegra as práticas mínimas. Então, é um questionamento que tem bastante curiosidade sobre isso, e o nosso time tem nos apoiado aqui. Tatiane respondeu a pergunta da Carla, que era sobre aqueles itens que a gente falou, e a Tati já colocou aqui, e as outras serão respondidas também. Fala um pouquinho para a gente está com poucos minutos do nosso horário, sobre a punição. Vou deixar a Ita e Tiago trazerem para a gente e explicar um pouquinho o que é, descomplicar isso. O que acontece se não cumprir? Do ponto de vista, assim, mais da penalidade ao pé da letra, eu não tenho ela em mente aqui, para ser bem honesta, tá? Eu sei das implicações mais práticas, né? Como, por exemplo, dos benefícios, eu vou dizer então, né? Que seria fazer jus ali à redução dos fatores de risco. Não me lembro, não sei, Débora, você pode me ajudar se tem uma penalidade explícita, Então, qual é, deixa eu eu não estou só, lembrada. na verdade, vou complementar, na verdade, assim, acho que quando a gente pensa na implementação dessas práticas mínimas, a operadora ela tem que cumprir o envio, né? Que é o que determina a norma dessa verificação. Não necessariamente ela vai cumprir o envio dizendo que ela implementou, né? Acho que é um conceito que a ANS traz, que ou você pratica ou você explica, né? Acho que é esse um pouco desse conceito. Mas quando a gente fala de penalidade, eu acho que a gente está falando de não envio de informações obrigatórias. Então, lá na RN 489, que alterou a RN 124, que tem as penalidades das infrações, tem lá o não envio de informações obrigatórias. A multa, salvo engano, chega a R$ 25.000, enfim, podendo ter uma potencialização coletiva, dependendo da quantidade de beneficiários, enfim. Então, acho que não sei se o Thiago quer complementar, mas essa é a visão que eu tenho com relação à penalidade. Tiago, Não, complementa, já respondendo uma outra pergunta, que acho que vai ser a última por conta do nosso horário, do Gustavo da Sami, que é uma operadora cliente. Ele colocou em outras indústrias, por conta da sua experiência, tá? Em outras indústrias, requerimento básico de compliance, uma hotline controlada por um terceiro para os funcionários fazerem denúncias anônimas e compliance. Esse ponto é algo contemplado pela Inés? Então, fecha para a gente respondendo isso que a Débora te jogou e essa última antes da gente se despedir. A implementação, ela finaliza com a auditoria e o relatório do PPA. Ali o auditor já vai te mostrar quais são as suas fragilidades e o que você tem que melhorar no seu próximo ciclo. Isso vai para a ANS. Então, consequentemente, a ANS vai devolver com alguma dessas penalidades que a Débora comentou aqui com a gente. E respondendo sobre o canal de denúncia, a lei 12846, ou a lei anticorrupção, e o decreto, principalmente no seu artigo 42, ele fala sobre o canal de denúncia de forma independente. Então, ali já está descrito que você precisa estruturar dentro, e é um dos requisitos de um programa de integridade, o canal de denúncias de forma independente, onde você garante o sigilo das informações, a não punibilidade da pessoa que fez a denúncia, sem retaliação, porque isso cai o programa de integridade. Se você faz ou recebe uma denúncia e você punir o denunciado, o seu programa de integridade não vai para frente, mas você tem que apurar a veracidade dessa denúncia ou não, e você precisa dar a resposta. Então, sim, a ANS ela colocou a norma, né, a lei, a 12846 e o decreto dentro da resolução normativa, e aí precisa puxar o gancho nessa legislação para você pegar todo o descritivo. Só lembrando que na norma aí ela está descrita a implementação do GRC da auditoria interna, mas tem outros frameworks que a gente chama de mercado que você precisa buscar as referências. Aí eu estou falando do COSO, do COBIT, estou falando da parte até da ISO 31000, que vai falar daqui da gestão de riscos. Na parte de compliance, você tem essas questões também de ISOs, trazendo a ISO anti-suborno, a ISO de compliance, e também a parte da governança
ali onde hoje no Brasil nós temos o IBGC, que acaba trazendo as melhores práticas de como se monta a governança corporativa. Perfeito. Gente, de verdade, foram tantas perguntas aqui no WhatsApp que eu não consegui nem responder, nem direcionar por conta do nosso time. A gente vai ter o Descomplicando parte 2, porque tem muita coisa para a gente falar aqui. Se todo mundo topar, a gente já pensa no parte 2 aí, para a gente aprofundar ainda mais, descomplicar ainda mais. Eu queria uma palavra final, a gente tem pouquinhos minutos, então, Débora, Ita e Thiago, eu queria que vocês dessem um último recadinho antes de eu me despedir. Vamos lá, vamos começar para o Thiago, que é o nosso convidado, vamos dar as honras, né, para o nosso convidado especial, e te agradecer demais, Thiago, pela sua participação, foi muito rica, e com certeza na parte 2 vai ter bastante coisa para você falar. Não, eu que agradeço o convite, mais uma vez, me colocar à disposição de todos o que precisarem, e vamos implementar, gente. É um assunto super interessante que vai trazer resultado a curto, médio prazo para a empresa. Nós nem abordamos aqui, a Lenisa acabou comentando essa parte 2, a gente pode falar de ESG, que é um assunto que está bombando, todo mundo só fala disso, falar de LGPD, que tem impacto direto também com a ANS, mas a gente tem que trazer essa visão de transparência e de responsabilidade corporativa para o sistema de saúde como um todo. Ele, depois de uma ebulição, a gente vai ter uma calmaria, tirando os reajustes, sem entrar em alguns assuntos mais polêmicos aí, reajuste negativo, agora teve um reajuste alto, mas eu acredito que o mercado de saúde ele está engatilhado junto com outros mercados, ele está em linha com as melhores práticas, não somente contábeis, mas o que tem de melhor na SUSEP, no Banco Central, que eles estão em linha já também com o mercado externo. E não é muito diferente do que pede uma normativação de uma empresa de capital aberto, etc. Tá? Então, acredito que o mercado tem a crescer e tem que se valorizar cada vez mais. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Thiago. Vamos lá, Débora? Então, eu queria, na verdade, agradecer a todos, assim, eu espero que a gente tenha conseguido passar a informação, né, focando até no nome, né, do nosso evento, que é Descomplicando de fato. Acho que não tem, né, o que se temer, que a norma é muito conceitual, como a gente falou muitas vezes aqui. Na verdade, o objetivo é implementar, é incentivar boas práticas, que na verdade quer fazer o certo do jeito certo, né, que até o nosso slogan aqui, Os né, da pilares, Funcional. né? Os nossos pilares é fazer o certo do jeito certo. Então, a operadora partindo desse princípio, né, acho que o ganho já é garantido, assim, né? Então, na verdade, era me colocar à disposição, caso a gente não tenha conseguido responder a todas as perguntas. Vocês podem formalizar que depois a gente dá um jeito de responder. E eu estou ansiosa também para o próximo evento, espero contar com a presença de vocês aí, e continuem compartilhando e trazendo mais pessoas para poder... Acho que a informação, compartilhar conhecimento nunca vai ser demais, né, para todos nós. Então, o ganho é de todos. Obrigada e boa tarde aí para todo mundo. Ita? Bom, e eu então aqui para fechar também quero agradecer, principalmente pensando aqui no aprendizado, né? Isso que a gente trouxe, né? Essas questões mais práticas que a gente trouxe aqui para falar hoje é fruto também da troca que a gente já teve com as operadoras, né? Principalmente aquelas que são nossos clientes. A gente também não tem ainda todas as respostas, né? Não existe também um modelo pronto, um molde que vai pegar e alguém que vai fazer um milagre e colocar lá e vai dar tudo certo, né? Começa de cada um entendendo seu papel. O Thiago falou sobre a questão de ser multidisciplinar, é isso mesmo, né? É entender como que aquela informação precisa ser tratada, que contribuição que ela traz para ajustar um processo lá da área A, B e C, e todo mundo tendo essa visão mesmo de se ajudar para, no final das contas, prestar um serviço de mais qualidade, né? Com mais transparência, com mais isenção também dos próprios interesses, né? E, enfim, então acho que começar, né, tendo esse entendimento da simplicidade, de como cada um pode atuar, já é um bom começo, né? Mas também tem que correr atrás, porque falta pouco tempo. Isso, e para Isso aí, ajudar a correr obrigada, atrás, pessoal. esse é um produto
que nós oferecemos ao mercado, nós somos especialistas nos aspectos de risco de subscrição operacional e legal. Então, aqui está o meu contato, algumas pessoas já me mandaram WhatsApp, aqui está o meu contato. A gente pode falar especificamente sobre as demandas, sobre a necessidade da sua operadora, né, qual é o apoio que a gente pode dar. A gente tem de forma bastante ampla, mas também a gente pode segmentar daquilo para começar, então, aos poucos, qual é a área que você precisa mais desse apoio. Então, conte conosco, a gente já tem vários clientes que têm esse produto contratado, e a gente vê uma baita evolução do primeiro ciclo para o segundo, né, dos apontamentos em que a gente ajudou, dos achados, de levantar o tapete mesmo e tirar aquela poeira que ficaram por anos lá, e ninguém nunca teve coragem ou teve, né, disposição para mexer nisso. Chegou a hora. Então, conte conosco, esse produto está à disposição. E eu desejo a todos que comecem rapidamente isso. O tempo é curto, a gente já está na metade de 2022, tem pouco tempo para a gente correr atrás, mas vocês têm o nosso apoio para isso. Então, muito obrigado a todos, muito obrigada a todos que participaram. Nosso time está muito orgulhoso de ter feito esse evento e muito grato a todos que participaram. É muito legal ver uma audiência dessa. Tiago, você trouxe, né, uma cereja para o bolo aqui. Será convidados em outros. Todo mundo falou aqui, eu vi bastante comentários sobre Ansiosos Parte 2. Deixa comigo, é um compromisso meu com vocês que o Parte 2 existirá. Vou organizar essa bagunça de novo. Acho que eu sou a promotor de eventos aqui agora da Funcional, então vou mandar os flyers pro próximo evento para a gente se reunir novamente. Muito obrigada, muito, muito, muito mesmo, muito obrigada, e eu quero que a gente se encontre no próximo com perguntas já de quem pôs o pé na estrada. Vamos lá, começar o próximo passo para isso. Até logo, bom almoço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.